Olá, triunfantes! Como está? Está direito? Estamos nos aproximando do Natal. É uma celebração que relembra o nascimento de Jesus. Sabemos que a data não foi essa, e eu não quero focar aqui na data especificamente, mas gostaria de meditar com vocês no evento que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Em Lucas, capítulo 2, diz que José e Maria, eles fizeram uma viagem para um alistamento, né, segundo as ordens de César Augusto, um decreto que ele havia feito, e todos deveriam alistar-se. Eles então viajaram para sua terra natal, Belém. E o verso 4 do capítulo 2 diz: Subiu da Galileia José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós temos aqui o relato do nascimento do nosso Salvador. E pintamos, às vezes, quadros bonitos desse momento, não é? Eu lembro quando eu era criança que, olhando para os quadros da manjedoura, eu dizia, nossa, que lugar lindo, tão fofinho, eu queria nascer assim também. Na verdade, sabemos que era um estábulo, né? Um coxo onde se colocava ali comida para os animais. Não era nada agradável, né? Era um curral. Eu não sei se é assim que se fala ali em Cabo Verde, mas era um curral onde se colocava comida para os animais comerem, né? E Jesus nasceu na simplicidade. Veio dos céus como o rei do universo, aquele que criou todas as coisas. E poderia ter nascido na melhor casa da terra. Não, já estou saindo do céu, já é me rebaixar demais. Vou nascer pelo menos numa casinha de alguém rico, né? Uma família aí abastada, nascer em berço de ouro. Não, em berço de palha. Num berço de palha. E o nosso Salvador, que desceu dos céus, veio nascer na cidade, exatamente na cidade de Belém. E eu acho muito interessante estas curiosidades bíblicas. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra Belém. Belém é a junção de duas palavras, Bet, que significa casa de, Lechem, pão. Pão. Casa do pão. E eu digo para você, não haveria lugar melhor para o pão da vida nascer do que na casa do pão. Bethlehem, casa do pão. Mas ele nasceu numa manjedoura, em uma estrebaria, em um curral. Sim, por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia lugar melhor para um cordeiro nascer, a não ser uma estrebaria. Ali, naquela manjedoura, porque ele era o Cordeiro de Deus. Casa do pão, Belém, nasce o pão da vida. Num curral, na estrebaria, ali naquele estábulo, na manjedoura, nasce o Cordeiro de Deus. Não são coincidências, não são coincidências. É o Deus homem vindo habitar entre nós. Sim, ele nasceu em Belém para ser o nosso Salvador, viveu uma vida de humildade, de simplicidade, assim como foi o seu nascimento até a sua morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas eu quero falar com você que está me escutando neste momento. Cristo poderia ter nascido 1 milhão de vezes em Belém. Ele poderia ter nascido 1 milhão de vezes naquela estrebaria. Se ele não nascer uma vez em seu coração, não terá valido a pena. É necessário que Jesus não apenas tenha nascido em Belém. É necessário que Jesus não apenas tenha nascido naquela estrebaria, mas que ele possa nascer também em seu coração. Porque quando ele nascer em seu coração, ele será o pão da vida para você e saciará todas as suas necessidades.
Quando ele nascer em seu coração, ele será o Cordeiro de Deus em sua vida, limpando você de todos os seus pecados. Por isso, neste Natal, convide Jesus para nascer em seu coração. Entregue a sua vida a Ele e permita que Ele renove a sua vida. Permita que Ele nasça em seu coração. Permita que Ele transforme você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.